Fala galera Casque, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui produzindo conteúdo para vocês no Podcast. E hoje nós temos convidados especiais aqui na nossa mesa. Começando pelo professor Franceli. Professor Franceli, professor de Geografia aqui do Casque. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Opa, quase derrubo o microfone aqui. Aconteceu comigo também. Mas minha parte aqui é apresentar a Esther. A Esther é uma aluna aqui do Colégio Adventista desde o primeiro ano, né, Esther? Está já terminando o terceiro. Então, a Esther é muito bem-vinda aqui. Eu acho que ela que tem que dar as boas-vindas para vocês, Esther. Bom, eu queria cumprimentar vocês, falar oi, bom dia. Oi, pessoal de casa, é um prazer estar aqui mais uma vez. E eu vou apresentar agora uma outra pessoa também, um outro professor. Ele é professor de Educação Física. Só queria falar aqui que ele me deu aula desde pequenininha, desde quando eu estava lá no primeiro ano, 6, 7 aninhos. Pois é, ela E tá ficando velha. Né? Só eu. E é o professor Bruno, seja bem-vindo. Muito bem, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Bom, dando prosseguimento ao nosso podcast, nós vamos dar início às nossas perguntas para que a gente possa conversar sobre este tema tão importante que é a oração. Mas antes disso, gostaria de perguntar ao professor Franceli o que ele gosta de fazer nos momentos livres, se é que tem. O professor não tem muitos momentos livres, não. Geralmente, nos momentos livres, a gente tem saído com a nossa cachorra lá, né? Nunca pensei que ia ter cachorro na vida. Agora tem uma cachorra, a gente tem que dar um passeio com ela, tudo. E academia, eu gosto de academia. Estou meio baleado agora, mas espero voltar em breve, né, para academia. Amém. É geralmente isso que eu faço. Muito bom. E você, professor Bruno, o que você gosta de fazer? Também gosto bastante, ultimamente, de dormir. Falei no começo do ano para os professores aí que agora com a bebezinha em casa lá, ela dormiu, eu aproveito para dormir também. Tá certo. Fora isso, também gosto de fazer atividade física, eu treino jiu-jitsu judô. Como professor aqui também tô baleado, aguardando aí dias melhores aí para voltar a praticar regularmente. Eu não quero chegar nessa fase. Mas, dando prosseguimento, professor Franceli, o que a oração representa na sua vida? Então, oração, eu comecei a ter, assim, conhecimento maior de oração, o que significa oração, quando eu fui para a igreja adventista. Então, aí que eu comecei a entender o processo de oração, que é uma conversa com Deus que a gente tem, e que a gente pode abrir o coração a Deus como a gente abre um amigo, como você conta alguma coisa para um amigo. E a oração, para mim, é muito importante, porque ela me dá assim, tranquilidade e confiança de que tem alguém me ouvindo, né? Tem alguém do outro lado me ouvindo, me escutando e que vai atender a minha oração. Às vezes pode não atender do jeito que eu estou pedindo, mas vai atender da melhor forma para mim. E quando Deus atende a nossa oração, a gente tem que lembrar também que é para a honra e glória dele. Então é para o meu bem e também para a honra e glória de Deus. Então a oração para mim é algo assim muito importante. Eu sempre, antes de vir para a escola, eu estou lá estudando a Bíblia, lição, fazendo oração, orando por vocês, por nós aqui da escola. Isso é uma prática que eu tenho desde que eu entrei para a igreja adventista, né, que eu entendi como é que é o processo. Que bacana. E para você, professor Bruno, o que ela representa? Ela representa muita coisa, mas eu queria aqui falar um pouquinho a partir do momento que ela começou a fazer mais sentido na minha vida, né? Assim, um lar cristão, então a gente costuma fazer oração ao dormir, ao acordar, as refeições, mas particularmente em minha vida começou a fazer sentido
depois que eu saí da faculdade no meu primeiro emprego. Então, sai lá um estudante de 22 anos por uma cidade que não conhece ninguém, não tem família, não tem uma rede de apoio, e vai lá trajar então nos seus sonhos, né? Saiu, vou lá, né? Vou se aventurar. E chegando nessa cidade de Campo Grande, Mato Grosso, né, do Sul, não foi uma experiência muito boa. Fiquei doente, muito doente, mais de 15 dias de febre, 40 graus, e aí já não bem visto pela direção da escola, falou, esse menino chegou, já está tendo trabalho e tudo mais, e eu não tinha com quem conversar. E aí a oração começou a fazer um sentido na minha vida, porque eu só tinha ele para conversar. Então, eu deixei de buscar ajuda lá ao meu redor, não que eles não fossem me ajudar, mas eu procurei a conversar com Jesus para entender aquela situação que eu estava passando. Então, a oração passou a ter um significado em minha vida a partir desse momento. E agora eu sei que deu problema, eu posso parar e realmente falar, e não apenas orar por costume. Só tinha ele, mas é o melhor. É o melhor, com certeza. Bom, nós escolhemos, para a gente continuar a nossa conversa dentro dessa questão de oração, uma oração muito conhecida, que nós chamamos de oração sacerdotal, que nós encontramos lá em Números, capítulo 6, verso 23 e 24. E eu vou pedir para Esther ler para nós neste momento. Beleza. Começa assim. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Bonita oração. Uma oração que Deus deu para que pudesse ser abençoado povo. Olha que interessante. Uma oração que nós fazemos pode abençoar os outros. Que maravilha. Mas vou perguntar para o professor Franceli. Dentro da oração, percebemos que Deus deseja abençoar o seu povo. Que tipo de bênção seriam essas? Então, eu vejo aqui algumas bênçãos, tanto no aspecto material, quando Deus fala assim, Deus te abençoe e te guarde. O que ele quer dizer? Está dizendo que ele vai nos dar bênçãos, não especifica tanto aqui o tipo de bênção, mas pode ser tanto material como espiritual. As bênçãos materiais, quando a gente ora por bênçãos materiais, Deus pode responder ou não. Ele pode falar sim, não ou espera. Responder ele vai, sempre. Então, você não está precisando disso. Então, agora, a bênção espiritual não tem essa. Deus sempre é certeza que você vai receber a bênção espiritual. E quando fala que te guarde, aqui está referindo principalmente à questão da saúde. Deus te guarde. Tantos perigos que tem nesse mundo. Eu acredito que na época, né, de Moisés, que Moisés escreve isso, também eles viviam, né, com os perigos da época, que eram diferentes dos perigos de hoje, né? Então, as bênçãos, né, são importantes na nossa vida, mas as bênçãos materiais são importantes. Nós precisamos ter dinheiro para pagar o supermercado, para comprar roupa, né? Mas as bênçãos espirituais, para mim, são mais importantes, né? Porque é elas que dão segurança para você. Sim. E outro dia eu vi que o povo brasileiro, isso foi uma pesquisa da Folha, é o povo mais ansioso do mundo. Um dos povos mais ansiosos do mundo. E nós fazemos parte desse povo. Então, a oração e a bênção de Deus vai nos dar um pouco mais de tranquilidade para a gente encarar os desafios, né, do dia a dia. Dentro da sua fala, professor, eu lembro, no livro do 9º ano, traz uma pesquisa que um doutor fez. Infelizmente, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu posso falar para a galera casque depois. Mas esse doutor diz que 75% das pessoas que estão hospitalizadas têm origem na sua doença física a ansiedade, o medo, a falta de perdão. Se eles aprendessem, ou nós aprendêssemos, 75% dos leitos dos hospitais seriam desocupados. Maravilha.
E continuando a nossa conversa, como a gente pode entender essa expressão aqui, ó? Resplandecer o rosto sobre ti. O que a gente entende com isso? Professor. Eu passo a bola aqui. Então, a questão do rosto de Deus, né? Resplandecer o rosto de Deus. Então, nós vemos algumas expressões na Bíblia que fazem muito sentido naquela época, então a gente tem que trazer para hoje que faz sentido, né? Resplandecer o rosto de Deus. Então, quando Deus resplandeceu o rosto sobre alguém, significava que essa pessoa era abençoada. Ela recebia uma bênção. Diz, quando Deus virava o rosto, né, a pessoa estava perdendo as bênçãos. E quando Deus abaixava o rosto, então era sinal que a pessoa estava condenada. Então eram as questões da época. Agora hoje, resplandecer o rosto sobre nós, significa que Deus está nos abençoando. Deus está cuidando de nós, né? E essa é uma questão interessante, porque eu vi 2 textos na Bíblia, não sei se dá para completar. Pode completar um pouquinho. Pessoal, aí tem um pouco de paciência quando você for assistir. Você tem 2 episódios que eu me lembro, assim, o episódio de Atos 6,15, de Estevão. Quando Estevão é levado ao Sinédrio, então ele está discutindo com as pessoas ali, está conversando, e eles percebem que eles não têm argumento suficiente para rebater o que ele fala, que ele estava cheio do Espírito. E aí diz que as pessoas olharam para Estevão e viram o rosto dele como se fosse o rosto de um anjo. Então, uma expressão assim, eles viram algo diferente em Estevão, inclusive Paulo também viu. E outro episódio é lá em Gênesis 32:10, depois que alguém quiser ler lá, é o encontro de Jacó com Esaú. Esaú vem com 400 guerreiros, né, para detonar o irmão, e Jacó tem toda aquela experiência com Deus. E aí, quando Jacó vê Esaú, ele vê que o semblante de Esaú estava semelhante ao semblante de Deus. E como que é o semblante de Deus? Um semblante pacífico, de amor. Porque Deus tinha, através de sonhos, avisado Esaú para não fazer nada contra Jacó. Então Esaú chega manso, e foi a bênção, né? Então o rosto de Deus resplandeceu sobre Esaú. Isso acalmou o coração de Jacó, porque senão ele ia perder toda a família, né? Já pensou? 400 guerreiros, homem treinado na arte da guerra, né? E nos 2 exemplos que o professor nos trouxe, a gente percebe diferenças, né? Quando Estevão resplandece, as pessoas percebem que não conseguem debater com ele, o que elas fazem? Mata. É interessante isso. Por quê? O ser humano, quando ele não se entrega a Deus, uma pessoa que resplandecer o rosto, isto é, a imagem de Deus, vai incomodar, vai perturbar. E a pessoa não vai conseguir viver com aquilo. É hora de orar. 10 horas. Depois a gente ora. Mas vai passar para vocês à noite. Mas é interessante isso, né? Já no caso de Esaú, você percebe que ele aceita, certo? Deus dizer, não faça mal ao seu irmão. Ele aceita isso. E é algo que acontece diferente. Jacó continua. Sim. E aí você percebe. Em Estevão, Deus permitiu que ele fosse sacrificado ou morto. E, no caso de Jacó, ele preservou. Mas para os 2, como o professor mesmo já disse, foi o melhor para a vida deles. Professor Bruno, teria algum comentário? Como Deus é bom, né? Porque esperava o pior e Deus chegou com a sua bondade e misericórdia aí. Verdade. Né? Então, só esse ponto aí. Mas, antes da última pergunta, em relação às bênçãos materiais, muitas vezes as pessoas ou nós mesmos focamos muito na questão financeira, né? Do dinheiro, das posses, certo? Mas nós, na própria oração, podemos perceber que eles estão aqui focados na saúde, na proteção. Então, se eu acordei hoje, se nós acordamos hoje, já é um milagre de Deus. Com certeza. Já é uma bênção maravilhosa que Deus concedeu a nós e a todo o pessoal. Mas para finalizar a nossa conversa,
vem uma pergunta fácil, simples. Né, Esther? Facinho. Professor Franceli, qual sua mensagem para a galera Casque? Acho que eu pedi pro Bruno dar. O Bruno é mais jovem, né? Entende essa juventude melhor que eu, hein? Mas eu tinha pensado nisso aqui, ontem eu estava pensando, o que eu vou falar, né? Assim, de uma mensagem, né? É fácil falar, né? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas eu acho que uma mensagem que eu posso deixar para vocês é o seguinte: coloquem Deus em primeiro lugar. Eu tenho falado em sala de aula, né, com os alunos, e aqui vou aproveitar para que vocês coloquem Deus em primeiro lugar. E vocês vão ver que a vida de vocês vai ser uma bênção. Tá? Não quer dizer que você não vai ter problemas, dificuldades, mas você vai perceber que sempre Deus está do seu lado. E Ele vai ajudar você a passar por qualquer situação. Então, siga lá o conselho de São Mateus, capítulo 6, acho que é verso 33, né? Obrigado, pastor. Isso que é bom, né? Falar com o pastor aqui. 33, que lá fala, né? Para colocar Deus em primeiro lugar. E diz a promessa, né? Primeiro é um mandamento, coloca Deus em primeiro lugar. E segundo vem a promessa, né? E a promessa é que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas, né? Todas aquelas coisas que nós precisamos, que realmente nós temos necessidade, Deus vai nos dar. Então essa é a mensagem que eu deixo com vocês. Amém. Amém. Legal. Deveria ter falado primeiro. Mas um trecho aqui do que o professor Francisco falou: você vai perceber que você não vai estar sozinho. E de fato, como aconteceu comigo, pode acontecer na vida de vocês também. Então ore de verdade, tenha Deus ao seu lado como amigo, como pai, como salvador. Tenha certeza que Ele vai jogar muitas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Tá bom? Esse é o meu recado. Ótimo. Viu como foi fácil? Bom, nós estamos ficando por aqui. Esse foi o 10º programa que nós fizemos do podcast. Pode ter certeza, vai vir mais pela frente. Mas, por enquanto, nós estamos finalizando o projeto de 10 dias de oração. E nós falamos, tchau, galera Casque. Foi um prazer. Tchau, tchau. Um abraço.